A Gabriela falou aqui, temos visto Deus levantando pessoas para trabalhar na sua seara, como esses irmãos que vão estar trabalhando com esses adolescentes tão necessário nessa época. E agora, hoje é o dia da família, o culto da família. E para isso eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, irmão, capítulo 7. Só mais 40 minutos eu já te liberei, peraí. Versículo 24. Versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, Teu irmão, te joga daí. que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, olha só, será comparado, disse Jesus, a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pode tomar assento em nome de Jesus. Hoje é um culto que a gente tem denominado como o culto da família. Nós temos visto aí o Ministério da Família se organizando para o retiro que vai ter. E a nossa igreja é uma igreja da família, é uma igreja que a gente preza por essas questões que são tão importantes. A família é algo importante, por isso nessa noite queria falar um pouquinho sobre construindo famílias para a glória de Deus. Nós não construímos famílias para a nossa própria glória, para o nosso orgulho. Meu filho agora é médico, a minha filha agora é isso ou aquilo outro. Nós não construímos famílias para que os outros possam olhar para nós e falar: o braço daquele homem ou daquela mulher construiu essa família, olha a casa bonita que eles têm, olha o carro que tem ou o emprego que tem, enfim. Não, nós construímos famílias para glorificar o nome do nosso Deus. O meu filho tem que glorificar Deus, o meu esposo tem que glorificar Deus, a minha esposa tem que glorificar Deus. A família, ela é algo que foi Deus que inventou e criou. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê de maneira clássica ou clara modelos de família perfeitos. Se vai olhar para Adão, tem problemas ali na família dele. Você vai olhar, por exemplo, para Noé, tem problema ali na família de Noé. Você vai olhar para a família de Abraão, também tem problemas na família de Abraão. Você vai olhar para a família de Isaac, também tem, de Jacó, muito. Você vai percorrendo toda a Bíblia e você vai, por exemplo, olhar para a família de Davi, nem se fala. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas a família dele, como a nossa família também, ela teve problemas. O próprio profeta Samuel, que foi consagrado a Deus, que foi juiz, que foi profeta, que foi o homem que ungiu reis, que era a luz de Deus para aquela geração, ele também teve problemas, dificuldades na sua casa e na sua família. E por aí vai, quando você abre a Bíblia, no Antigo Testamento, você vai perceber isso. Mas a Bíblia não está querendo mostrar para nós
um protótipo ou um modelo de família perfeita, porque não existe família perfeita. Porque nós somos humanos. Porque nós, em Adão, pecamos. Por isso não existe aqui, nem na minha casa, nem em lugar nenhum, né? Daqui a pouco nós vamos orar pelo nosso irmão Darcy, a irmã Marileia, tem 51 anos de casamento, né? Ou outros que têm 1 ano, né? Como esse mês aí, eu casei pessoas jovens que têm aí 2, 3 meses de casamento. Não existe família perfeita. Esse negócio de dizer a grama do vizinho é mais verde, esse mito que existe, que parece que o casamento do outro é melhor do que o meu, parece que o filho do outro é mais educado do que o meu, parece que a filha do outro parece que é mais inteligente do que a minha, né? O mito da grama mais verde, isso é fantasia, isso não existe. Por isso que a Bíblia não trabalha com uma família perfeita, a Bíblia trabalha com princípios de Deus para nós trazermos para o tecido da nossa casa, da nossa família. Para nós olharmos para a palavra de Deus, como a gente vai dar uma olhadinha aqui, e perceber que nós devemos edificar a nossa casa, a nossa família, a educação dos nossos filhos, o trato com a minha esposa, o trato com o meu esposo, o relacionamento da família nuclear, que é aquela que está no meu entorno, né? Debaixo daquilo que o próprio Cristo falou. Você, pai, você, mãe, você, filho, todos que estão aqui, tem que edificar a sua casa sobre a rocha. Esse é o construtor prudente, que tem prudência, que tem sabedoria, que não é uma pessoa insensato, que constrói a sua casa na base do ganho, ou na base daquilo que eu posso dar para o meu filho. Você acha que está construído o seu filho na base daquilo que você tem condições de dar para ele, um telefone, um tênis mais caro, não sei o quê? Não é essa base que você tem que edificar o seu filho. Você tem que edificar o seu filho, porque o tênis acaba, o celular muda, está sempre em mutação, e qualquer coisa dessa vida. O que eu e você temos que fundamentar os nossos filhos, o nosso casamento, é na rocha. Por quê? Jesus foi claro. Ele disse: olha, tanto aquele que edificou sobre a rocha, ou seja, tem fundamento aqui, e sobre a areia, ou seja, não tem nenhum fundamento, obviamente que vai dar problema, né? Jesus disse que eles tiveram a mesma situação. Que situação era essa? Veio o vento, veio a chuva, bateu sobre aquela casa que estava fundamentada sobre a rocha. Obviamente que a rocha aqui é Cristo, né? Obviamente que a casa aqui pode ser a sua família, pode ser o seu casamento, pode ser a sua vida. Os problemas vieram como vêm. Eles não avisam, as lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm e pronto, porque nós somos humanos e nós estamos debaixo dessa aldeia global de 8 bilhões e problemas tem. Não existe ninguém que pode levantar e dizer: eu não tenho problema. Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, soprou sobre aquela casa, mas ela não caiu. Ela enfrentou a dor, ela enfrentou o luto, ela enfrentou o sofrimento, as circunstâncias adversas, e permaneceu confiando em Deus, o Deus Todo-Poderoso. Agora já a outra, que foi construída na areia, o que aconteceu? Vieram também as adversidades, vieram também os problemas, vieram também a ventania, vieram também a chuvarada, né? E ela não aguentou, ela desabou, como um monte de família tem desabado, como um monte de pessoas tem desabado, como muita coisa tem acabado, porque as pessoas estão fundamentando a sua vida, a sua família, a criação de seus filhos, não em Jesus Cristo, mas na filosofia inexistente deste mundo aí fora. Porque quando a gente educa os nossos filhos, a gente quer que ele seja médico, engenheiro, advogado, policial, não tem problema nenhum disso aí. Mas raramente os pais dizem: meu filho, eu quero que você seja pastor, missionário lá no Iraque, não sei o que e tal. A gente fica um pouco pensativo sobre essas questões. Eu quero que meu filho se dê bem, como se dar bem fosse somente no prospecto das profissões. E não é. Então, a nossa família, ela deve glorificar a Deus. Só lhe deu glória a Deus, toda honra e toda glória. O meu filho lá na escola, ele tem que glorificar a Deus.
Maravilhoso, lindo ver aqui a Mércia e o Evandro com esse trabalho de trabalhar com os adolescentes. Você está vendo como é que está o Brasil aí, né? As loucuras, até o pessoal aí fora estão falando que, na verdade, nós estamos vivendo, parece que num hospício. Você viu aí essas mulheradas todas, né, com essas bonecas de plástico, como se fosse filho, fazendo o parto normal, chorando, implorando agora o SUS, Bolsa Família, e não sei mais o que e tudo mais. Eu postei isso na minha rede de Instagram, e uma pessoa que ela é doutora em educação, ela mandou um recado lá para mim. Ela disse: olha, eu tenho acompanhado a igreja de vocês, a fé de vocês, eu não tenho essa fé que vocês têm, mas de fato, o que está acontecendo hoje neste mundo é uma coisa quase que louca. Ela falou, realmente a gente tem que fazer como vocês fazem. Ela falou isso, né? A gente tem que orar, ela disse, tem que orar mesmo, né? Então a nossa família, ela deve glorificar o nome de Deus. Pode passar. Então nós temos que construir, e construir não é fácil. E construir uma família requer tempo. E construir uma família requer o Salmo 40 para a sua vida. Esperei com paciência. Você tem que ser paciente com o seu filho. Você tem que ser paciente com a sua esposa. Você tem que ser paciente com o seu esposo. Você tem que ser paciente com todas as pessoas que estão no seu entorno. Porque família, ela não é só a família nuclear, só pai, mãe e filho. Não, quando eu casei com a Cida e casei também com toda a família dela. Inclusive está lá a mãe da Cida em pé, que de vez em quando ela tem que ficar em pé. A dona Lucy, está me ouvindo, dona Lucy? Que ela tem um aparelho aqui no ouvido. Está me ouvindo? Tá ali, ela não está, viu? Não está ouvindo. Está ouvindo? Está ouvindo? Né? Eu casei com a dona Lucy também. E ela casou comigo, por isso que todo dia quando eu acordo, vou tomar café aonde? Na casa da dona Lucy. Ela fica brava quando eu faço café, porque lá em casa eu faço café, o meu café é mais ralo, o da Cida é mais forte, e o da dona Lucia eu já falei para ela, faz mais ralinho. Então a gente vai lá tomar café junto. Aí eu converso com a dona Lucia e bato papo. Eu casei com ela, meu amor. Casamos juntos. Então quando a gente casa, quando você casa com a sogra. Ah, mas eu não gosto da sogra. Casou, meu amigo. Você casa com o sogro, né? Você casa com o tio, com o avô, com a avó, com a família. E a família é uma coisa muito joia. Por quê? Porque a família, ao mesmo tempo que é um bolsão de alegria, a família também é um problema. Porque olha, pessoal, vamos ser sinceros, a família também tem os seus problemas, ou não tem? Tem as suas brigas, ou não tem? Tem as suas rixas, ou não tem? Tem o sobrinho que fala com o tio, tem o tio que não fala com o sobrinho, e por aí vai. Tem uns problemas meio asquerosos dentro da família. Principalmente família que tem grupo de WhatsApp. Quem tem família que tem grupo de WhatsApp? É uma benção. Tem hora que dá vontade de sair, mas tu não pode sair. Tu tem que ficar ali, entendeu? Aí tu silencia o negócio. Aí sempre tem aquele tio que sempre coloca aquela mensagem maravilhosa, grande, com aquelas monte de flores, que você tem que ficar, vai enchendo a tua casa, que você tem que apagar tudo aquele negócio. Família é uma construção. A gente tem que construir. Não é algo que nasce pronto. Não existe família que nasce pronta. No decorrer da nossa caminhada a gente vai, por isso que é uma engrenagem a família. E isso é a sabedoria de Deus, porque um vai aprendendo com o outro. Não existe casamento pronto, não existe família pronta, não existe uma educação de filhos pronto. Está aqui, lê esse manual e você já vai saindo ensinando o seu filho tudo certinho. Não existe isso. Há uma construção sobre essa questão aí. Por isso que depois de Deus, a nossa família, ela deve ser o nosso maior valor. Amém, irmãos? Oh, que amém mais fraca. Tua família está aí, não? Vou repetir para você dar um amém, né? Depois de Deus, a nossa família deve ser o nosso maior valor. Amém? Amém. Glória a Deus. Fala aí para tua esposa ouvir. Amém, querida. Depois briga em casa, não tem problema, entendeu? A nossa família tem que ser o nosso maior valor. Nosso maior valor não é o meu carro. Nosso maior valor não é a casa. Tem um monte de gente que tem casa, mas não tem um lar. Tem cama, mas não tem sono. O nosso maior valor depois de Deus, depois da fé, é a nossa casa, é a nossa família. É ali que eu tenho que orar, é ali que eu tenho que investir, é ali que eu tenho que me doar. É o meu valor, e tudo que é de valor eu guardo, e tudo que é de valor eu valorizo. Por exemplo, esse meu celular aqui,
ele tem um valorzinho. Essa garrafa aqui, eu vou tomar, eu não vou guardar ela, vou deixar aqui, né? Ou então eu vou botar ali e alguém vai jogar fora, porque não tem valor, essa questão aqui. Tudo que tem valor eu vou guardar. Se eu esquecer esse celular aqui em algum lugar, eu vou atrás, mas nem que seja de 2 horas da manhã, você também. Por quê? Porque tem valor. A nossa família, eu sei que hoje a gente vive um momento crucial na área familiar, né? Vários e múltiplos modelos de família circulam pelo tecido apodrecido da nossa sociedade. Então, eu não queria entrar nisso, mas eu tenho aqui todas as pesquisas aqui de casamento, de diversos modelos que tem hoje no Brasil, né? E casamentos também, pesquisas aqui, um número enorme e grande de casamentos que se desgastaram e que agora não é o melhor valor, não é mais o casamento, não é mais a família, mas é o meu sentimento, o meu hedonismo, eu quero agora aproveitar a vida e aí a minha família está me atrapalhando. Então, os divórcios, que não são poucos no Brasil, que tem ultrapassado aí mais divórcio do que casamento. O Brasil está envelhecendo, daqui 20 ou 30 anos, o Brasil é um país velho. Então, depois de Deus, você que é cristão, você que está aqui nesta noite, depois de Deus, você que tem uma família, um lar, você que tem filhos, você que tem pai, você que tem mãe, você que tem tio, depois de Deus, o maior valor que existe é da família. Aí você entra para dentro da Bíblia, você vai perceber isso. Então a família é algo que eu tenho que valorizar, né? Pode passar aí um pouquinho para a gente não demorar muito. Pode passar o segundo ponto aí, meu Deus. A família, eu sempre falo, ela foi uma criação de Deus. A família, ela é uma instituição sagrada, divina. A família começa com 2 pessoas, depois vem o clã, depois vem a tribo, depois vem a sociedade, vem as nações e por aí vai. Mas a família foi uma instituição sagrada, foi Deus que instituiu. Eu sempre falo nos casamentos, sempre friso isso, eu gosto de frisar para as pessoas assentar isso no seu coração, que a família não foi uma criação de anjos, não foi uma ideologia antropológica, não foi alguém que inventou, alguém que criou, não, a família foi Deus que estabeleceu, lá no Éden, lá com o Adão, lá com a nossa irmã Eva e a sua prole. Foi Deus que estabelece a família como célula, sim, como célula máter, como a mãe da sociedade, como esse núcleo onde está ali. Por isso a família é nuclear, como esse núcleo social. É ali que o seu filho aprende, é ali que você diz mais não do que sim, é ali que ele tem que você vai forjar o caráter dele. É ali que ele vai aprender contigo, pai, contigo, mãe, como é viver a vida. Não é protegendo o seu filho de tudo, não é só dizendo sim para o seu filho, porque qualquer hora dessa ele vai ter que voar. E voando lá fora, no voo das águias, se ele não aprendeu no lar, vai quebrar a cara lá na frente. Então a família é esse primeiro núcleo social, terapêutico, é ali que você cura o seu filho. Foi falado aqui pela Gabriela de bullying, foi falado aqui sobre várias questões que existem hoje, né? O mundo é cruel, é na escola, é no trabalho, é no serviço, é as piadinhas de mau gosto, é aquela frase que vem tatuar a tua alma, o teu coração, principalmente os adolescentes, né? Não são poucos os adolescentes que estão tirando a sua vida, não são poucos os adolescentes que estão trancados nos seus quartos com angústia, com depressão, tatuados na alma, na emoção, não são poucos. Então a casa, ela tem que ser o quê? Esse núcleo, primeiro, esse núcleo terapêutico, onde eu vou curar o meu filho, com a graça de Deus, palavras de afirmação, palavras de sabedoria, palavras de incentivo. Meu filho saber que ele é uma pessoa importante, ou meu esposo, ou, enfim, a família, né? Então ela é esse núcleo social, terapêutico, educacional. Ah, mas meu filho não aprende, porque você não ensina. Ah, mas meu filho não tem educação, porque você não dá limite. Ah, mas meu filho só quer ficar aqui nesse trecozinho aqui, porque você não colocou limite para ele.
Desde quando o homem é homem, sempre teve problemas. Não é porque a nossa geração é tecnológica, cibernética, foi à Lua, foi a Marte, desenvolveu tudo através desse fenômeno cognitivo e tudo mais, que a educação lá dos primeiros pais para hoje mudou. Não, o ser humano é igual em todo o tempo. Desde o Adão até o último ser humano, quando Cristo voltar, vai ser tudo igual. É a mesma massa, é a mesma estrutura. Então hoje, o álibi dos pais, somente alguns até cristãos, dizem: mas é porque hoje é assim, hoje está difícil educar os filhos. Antigamente era diferente. Não é diferente não, irmãos. Eu vim de uma família de 13 irmãos, também não era diferente. Mas não era. A gente também era complicadinho, a gente também era tentado. Eu me lembro que eu fui praticamente expulso da escola onde eu estudava, porque a professora falou um negócio para mim. Eu tinha 12 anos de idade. A professora falou um negócio para mim. Eu peguei a telha, que era arte, né? Para pintar a telha, arte. Eu peguei a telha, quebrei na cabeça da professora. A telha. Pensa num treco desse. O que a minha doce mãe fez e meu doce pai que já faleceu fez? Camaçada de pau. Mas não pode bater. Sei lá, você educa o seu filho como você quer. Agora Deus nos ensina 3 varas. Está no Antigo Testamento. A primeira vara que Deus usa com o seu povo, sabe qual é? Falar. Ele usa os profetas, a lei. Fala, não faça, você está errado, quebrou o pacto mosaico e tudo mais. E Deus vai usando a palavra para educar o seu povo. Quando eles não ouvem a palavra de Deus, Deus usa a segunda vara. Está isso no Antigo Testamento. Qual é a segunda vara? Deus retém, Deus tira. Celular, você não vai usar, meu amigo. Durante uma semana pode ficar. Beleza, pode espernear. Porque o que esses jovens adolescentes que estão aqui, estão tão lindos, maravilhosos, né, tão bonitos, né? O que eles fazem? É a tal da chantagem emocional. Sai gritando, bate porta. Eu me lembro, uma vez, o Vitinho tá aí não, tá, né? Ele fica bravo quando eu falo dele. Mas uma vez, a Cida brigou com o Vitor. Nós morávamos aqui, perto do DP. A Cida brigou com o Vitor, ele tinha uns 8 anos. Sabe o que ele fez? Pegou a mochila dele, pegou 3 miojos, botou dentro da mochila e disse: estou indo embora. É verdade, estou indo embora, ele falou. Aí nós, como é que é? Estou indo embora, né? Ali o couro já comeu, né? Porque a gente tem que bater, couro comeu. E aí, pro quarto, daí ele tinha um negocinho no quarto, que antigamente o pessoal usava, não sei se hoje usa, que é uma plaquinha, tipo assim, ó: não me perturbe, e fechou o quarto. Eu falei: como é que é esse treco? Abre agora já. Então, irmãos, a educação está nas mãos dos pais. Os arquitetos dessa geração pós-cristã, pós-verdade, eles querem falar que você não tem mais autoridade, mas a autoridade de você não vem de uma ideologia, não vem de um sistema. A autoridade paterna e materna vem de Deus. É Deus que dá. Então nós temos que construir, e o nosso e a família é uma instituição sagrada. Depois, amados irmãos, como construir uma família para a glória de Deus? Tantos modelos de família, tantos livros escritos, tantas pessoas pregando sobre família. Eu não quero aqui dar receita de família de bolo para ninguém. Eu sei muito bem os problemas que eu tenho como família, eu e a Cida e a nossa prole, né? Eu tenho 32 anos de casamento, somos casados, tem outros aqui que tem 60, 50. Então cada família tem o seu DNA, né? Agora, é importante a gente olhar para a Bíblia e perceber como é que a gente deve construir uma família. Como eu falei para vocês, família não nasce pronto. O casamento é assim: eu te caso, então eu falo aqueles negócios lá, até esqueci agora, né? Outro dia eu estava olhando lá para a Dedé. A Dedé está aí, não? A Dedé e o Wesley estão ali? Não, estão lá, né? Aí eu falei, foi pro Wesley, né? Wesley, não sei quem, tal. E era para falar para Débora o nome dela. E eu falei: Wesley, tu ama. Era para falar para Débora. Eu falei: Wesley, tu ama a Damaris. A Débora, Damaris não, que a Damaris é a mãe dela. Eu errei. Aí a Débora: não, pastor, não é Damaris. Eu falei, aí o Wesley, para me ajudar ali, naquela hora, o Wesley: mas é tudo a mesma família. Ela: não, tá certo, é isso aí, Wesley, joia. Então, amados irmãos, como construir uma família para a glória de Deus? Vamos lá, como construir uma família para a glória de Deus? Pode trocar aí, irmão. Primeiro, faça da sua casa, faça do seu lar
um lugar de refrigério, um lugar de refúgio, um lugar que vale a pena voltar, um lugar que a pessoa sai às 8 horas da manhã, 6, ou sei lá, o horário que você trabalha, mas você tem prazer em retornar, tem prazer em voltar, porque o lar não é só uma construção física, não é só uma TV que tem na sala, não é só alguma coisa que tem na cozinha ou na geladeira. O lar é algo que vai além disso. Eu tenho prazer de estar com os meus filhos, eu tenho prazer de estar com a minha esposa. O lar, ele não deve ser algo atribulado, ele deve ser algo que me renova, que me restaura. Isso é uma coisa importante, porque o que está acontecendo hoje é que muitos lares é um pé de guerra de opinião da esposa, do marido, dos filhos. É uma beligerância, é um conflito, e nós temos que colocar freio nisso. Por quê? Porque um lar que é construído segundo a vontade de Deus, ele tem que ser um lugar de refúgio, um lugar que me refrigera. Se lá no serviço você recebe bronca do patrão, você não consegue a meta, no trânsito tudo é uma coisa estressada, em qualquer área desse contorno terrestre é tudo difícil, a sua casa ou a minha casa tem que ser um lugar que eu tenho prazer de estar, tem que ser um lugar que eu digo: que bênção, cheguei. Tem que ser um lugar que eu tiro o meu sapato e coloco ali certinho, para a mulherada não brigar, né? Não fica jogando para lá, coloco certinho assim, né? E aí pega lá a pantufinha, não sei quem tem pantufa, a crocker, coloca lá, e cheguei em casa, senta no sofá, né? E diz: amor, tem um cafezinho aí? E ela diz: vai fazer. Fala: não, tô brincando. Vai fazer. Aí você chega em casa, é uma bênção. O lar não é uma tribulação. O lar, para a mulher e para o homem e para os filhos, é algo que me renova, que me restaura, que me revitaliza. Esse é um lar que a gente constrói segundo Deus. O seu lar e o meu lar tem que ser isso aqui: refrigério e refúgio. O outro, irmãos, faça da sua casa um lugar de temor e piedade. Nunca me esqueço, não sei se os irmãos se lembram, quando o Dr. Russell Shedd esteve aqui, ele falou para nós, o Dr. Shedd já estava quase 80 e poucos anos de idade, e aí ele falou para nós a educação que o pai dele dava para ele. Ele falou que o pai dele chamou os filhos e falou: aqui nessa casa ninguém vai falar palavrão, ninguém vai levantar a voz para papai e nem mamãe, aqui nessa casa ninguém mente, aqui nessa casa ninguém isso, ninguém aquilo, tal. Se vocês fizerem isso, o pai dele pegou um relho, naquela época, um relho disse: o relho está aqui, ó. Se quebrar esse negócio, esse relho aqui vai ser a disciplina para vocês. O Dr. Shedd falou que o pai dele nunca precisou usar o relho na vida deles, eles aprenderam. Por quê? Porque a nossa casa é um lugar de temor, é um lugar de piedade. Eu, quando sento na mesa da minha casa, você quando senta na mesa da sua casa, aquele é um lugar sagrado. A mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de relacionamento, é um lugar de deitar raízes. Está escrito no Salmo 128, que a gente não tem tempo para analisar aqui, né? No entorno da sua mesa, diz o salmista. A mesa é um lugar onde eu tenho que ter prudência no que eu vou falar para o meu filho, no que eu vou criticar. Tem muitos filhos que às vezes na mesa, no tomar o café ou no jantar, estão ouvindo coisas que eles não precisam ouvir da igreja, principalmente, ou de qualquer outro comentário. A mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de temor. O meu lar, o seu lar tem que ser um lugar de piedade, de oração, de Bíblias pelo canto da casa. Quantos e quantos filhos que a gente ouve dizendo: eu me lembro do meu pai, quando de madrugada eu chegava, depois de uma vigília da igreja, passando pelo quarto dele, ele de joelhos dobrados orando, eu escuto ainda a oração dele aqui no meu ouvido. Ele já faleceu, mas eu escuto os modelos, os exemplos de homens de valores, de mulheres de valores, que dão exemplo lá na casa, lá no lar, para o seu filho, porque o lar é marcado por temor e por piedade. Os filhos veem Deus em nós. Mas por que muitos filhos às vezes não querem a nossa fé? Porque às vezes a gente não sabe transmitir a nossa fé.
Porque não adianta só eu falar. Lá na casa eu tenho que viver. Aqui eu posso até usar tipo uma máscara de piedade, levantar a mão. Lá em casa eu estou despido, lá em casa eu sou quem eu sou. E é lá que vai refletir a minha espiritualidade, é lá que vai refletir o meu discipulado, é lá que vai refletir a minha vida com Deus, é lá que o meu filho tem que ver eu perdoar minha esposa me perdoar, é lá que o meu filho tem que ver eu orando, buscando a Deus. O lar, ele é o termômetro da nossa espiritualidade. Mas nessa geração, ela está um pouco complicada. Por quê? Porque todo mundo está correndo a mil. Ninguém tem mais tempo de orar, ninguém tem mais tempo de ler a Bíblia junto, ninguém mais tem tempo de fazer devocional junto, ninguém tem mais esse tempo, né? Mas uma casa que é construída e filhos saudáveis e abençoados, ela tem que ter essa marca aqui, ó, temor e piedade. Pode voltar ali, irmão. Pode passar outra ali, deixa eu ver que hora é. Como é que se edifica uma casa também? Eu queria que as mulheres lessem isso aqui que está ali. As mulheres, podem ler? 1, 2, 3. Está muito miado, não ficou legal? Está meio miado, parece, né? Vamos lá de novo. 1, 2, 3. A mulher sábia, não é aquele irmão que foi ler esse texto aqui e disse: mulher sabia, onde fica a tua casa? Não botou nem ponto, nem vírgula, nem nada. Não, a mulher sábia edifica a sua casa. Não é mulher sabia onde fica a tua casa, é a mulher sábia, ela edifica. Ela sabe a hora de comprar, ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de ajudar o seu esposo, ela sabe a hora de educar. Ela é uma mulher sábia, não na sua própria sabedoria, mas na sabedoria de Deus, na sabedoria que vem da cruz. A mulher sábia, ela vai edificar a sua casa, ela vai construir a sua casa. Ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de educar o filho, ela sabe a hora de falar com o marido também, porque às vezes tem mulher que não é sábia, principalmente quando chega assim. Não sei vocês, lá em casa é meio complicado, mas vamos conversar hoje para discutir a nossa relação. Isso não sei como é que vocês... Tem algum marido que é legal para vocês isso? Ou não? Vamos sentar para... Como é que o pessoal fala? DR. Eu já travo. Se a Cida fala esse negócio, vamos sentar já... Não vai falar nada. Não, para mim tem que ser natural. Falou, vamos sentar para discutir a relação, travou tudo. Eu travo. Não sei se é por causa da raça negra, trava tudo. Agora, quando a gente está lá sentando, conversando, tomando um cafezinho, um bolinho, aí a gente vai conversando, aí vai, ó, você tem que mudar aqui, você tem que mudar ali, e tudo mais. A mulher sábia, ela edifica. Agora, a mulher que não é sábia, ela fica. E vai falando, e o marido, para, por favor, depois, não, porque tu não sei o que, porque tu isso, aquilo outro, porque tu não sei o que, para, igual aquela mulher que chamava o marido, quando ela brigava, chamava ele de piolho. O que tu é um piolho? Eu falo, para, não fala esse negócio que eu não gosto, esse apelido de chamar de piolho, e piolho, que tu é um piolho, e que não sei o que tu é um piolho e tal. O marido pegou, amarrou ela aqui, botou aqui a fita aqui na boca dela e disse, fala agora, piolho. Ela fez assim, ó. Ô, mulher sábia! Mulher sábia! A mulher sábia edifica a sua casa. Ela é uma bênção. Só olhar pro marido, ela já sabe, tem alguma coisa que aconteceu com ele, ou pro filho. A mulher sábia edifica a sua casa. Esse é um lado de construção. Vamos pular aqui, vamos pro outro. Agora eu quero que os homens leiam esse negócio aqui. Os homens, vamos lá. Todos os homens, mesmo que você não é casado, que você vai casar um dia. Só um pouquinho. Quem é casada aqui? As irmãs são casadas. Levanta a mão. Deixa a mão levantada. Que bênção, irmã. Você não precisa mais orar para Deus te dar um marido. Já tem um marido, cuida dele agora. Quem quer casar? Levanta a mão. Não, tô brincando, não precisa. O Rafa já levantou as duas, Rafa. Que é isso, Rafa? Levantou as duas, eu quero casar. Benção, irmão. Já teve uma mulher aí. Rafa, hein? Que benção, né? Vamos lá então. Os homens, todos. Vamos ler aquilo ali. 1, 2, 3. O esposo é o pastor que orienta, cuida, alimenta, suga a sua casa e ao caminho.
Mais uma vez. 1, 2, bem alto. 3. O esposo, pastor. Que bênção. O esposo aí é esse pastor que orienta, que cuida, que ajuda, que fortalece, que abençoa, que guarda a sua casa, a sua família. Você, marido, é o pastor da sua casa, você é o sacerdote do seu lar. É lá que você tem que ser bênção, como um monte de homens aqui são bênção lá na sua casa. Como um monte de mulheres aqui, casadas, são sábias lá na sua casa, que enfrentam problemas e dificuldades com sabedoria, com temor e com piedade. Como um monte de homens aqui que são pastor. Pastor, o que é? Aquele que dá pasto, aquele que pastoreia, aquele que ajuda, aquele que orienta. Às vezes o filho está meio desorientado. Você é o plumo para o seu filho vir para o norte aqui, para o oriente aqui. Existem os ministérios na igreja, escola bíblica, jovens, adolescentes, amém. Mas a verdadeira educação cristã, ela surge no lar, na sua casa. Você é a pessoa que deve orientar, direcionar o seu filho para que ele possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você deve cuidar, você deve alimentar e abençoar. E agora os filhos aqui para a gente encerrar. Tem mais pontos aqui, mas eu vou encerrar, que eu quero chamar um casal aqui para dar um testemunho. Os filhos devem amar e honrar os seus pais conforme a Bíblia. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Todo mundo. Não tem como não ser filho de alguém, a não ser que você é um ET. Todo mundo é filho, né? Eu acho que eu fiz a pergunta equivocada, mas tudo bem. Mas os filhos devem honrar os seus pais. O filho deve honrar pai e mãe. O apóstolo Paulo vai usar isso em duas epístolas de maneira clara, Colossenses e Efésios. Ele diz que o filho deve honrar o pai e a mãe, para que os seus dias se prolonguem aqui nessa terra, diz o apóstolo Paulo, usando o próprio texto da própria Bíblia que fala isso aí. Então honrar pai e mãe, não importa. Mas o meu pai, você tem que honrar. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Tem um texto aqui, porque o meu iPad não abriu, deu um problema aqui nele, que eu botei os textos aqui de versículos, né? Mas tem um texto aqui que está em Provérbios, que diz que o filho que não honra o pai e a mãe, a luz dele vai se apagar. Então é uma coisa seríssima quando a gente trabalha com questões familiares. E o nosso desejo, irmãos, eu vou parar aqui porque o tempo já foi, mas tinha aqui mais uns 8 pontos. O nosso desejo é que Deus abençoe profundamente cada família aqui. Que o Senhor derrame bênção sobre a sua casa, que a sua casa seja uma bênção, que os seus filhos sejam uma bênção, que você seja uma bênção na vida da sua família, na vida da sua sogra, na vida do seu sogro, na vida do seu sobrinho, na vida do seu tio, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Que eu e você possamos refletir para este mundo que o casamento não é uma instituição falida, não. O casamento é uma instituição divina, que vale a pena eu e você lutarmos pelo nosso casamento, pela nossa família, que vale a pena eu e você lutarmos para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado na minha e na sua família, em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém bem alto. Amém, irmãos? Amém. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia.